John Fung used to say that there were 3 steps to the meditation. O Jian Fung costumava dizer que existem 3 passos para a meditação, Or more precisely, 3 steps to concentration practice. ou mais precisamente 3 passos para a prática da concentração. The first is learning how to do it. O primeiro é aprender como fazer, In other words, getting your mind to be with the breath. ou seja, trazer a sua mente, fazer com que sua mente fique com a respiração. And the second one is learning how to maintain it. O segundo é aprender a manter. And then the third is learning how to use it. E o terceiro é aprender a usar a meditação. And the texts say that the canon says there are 4 uses from concentration. No Cânone Pali diz que existem 4 maneiras de usar a concentração ou a meditação. The first is as a pleasant place to stay. O primeiro, como um refúgio agradável para permanecer. The second is for psychic powers. O segundo, para poderes paranormais. The third is for increasing your mindfulness and alertness. O terceiro, para aumentar a sua vigilância e a sua mindfulness. And the fourth is for getting rid of defilements. E o quarto, para dar um fim às corrupções mentais. Of the 4, the last, of course, is the most important. O quarto, é claro, é o mais importante, But it needs the help of the first and the third. mas necessita da ajuda do primeiro e do segundo. As for the second, the psychic powers, those are not necessary. Já para os poderes paranormais, esses não são necessários. But some people have them. Mas algumas pessoas têm esses poderes. And it's good to know how to use them properly. E é bom saber como saber usá-los apropriadamente. So this morning we'll talk about the 4 uses of concentration. Então, esta manhã, vamos falar sobre os 4 usos da concentração, da meditação. The basic description of meditation practice talks about pleasure and rapture. A descrição básica da concentração fala-se do prazer e do arrebatamento. How you can spread these through the body. Como usá-los e como espalhá-los pelo corpo. And this gives you nourishment or food for the mind. Isso lhe dará um nutrimento para a mente. As we said earlier, that so much of our suffering is in the way we feed on things. Como dissemos anteriormente, muito do nosso sofrimento é causado pela maneira de como nos alimentamos nas coisas. And the goal of the practice is to get the mind so that it no longer needs to feed mentally on things. E o objetivo da prática é chegar a um ponto onde não necessitamos nos alimentar mentalmente nas coisas. But along the way, the mind still needs to feed. Mas nesse percurso, a mente ainda precisa se alimentar. So in practicing concentration, we're giving the mind new feeding habits. Então, ao praticar a concentração, estamos dando à mente algo novo, um hábito novo de se alimentar. When you have a source of happiness inside, Quando temos as fontes da felicidade vindas de dentro, it makes it a lot easier to give up on things that are unskillful but gave pleasure outside. é mais fácil você abrir mão das coisas que são inábeis e que são externas. The mind becomes more independent of conditions. A mente se torna mais independente das condições ou de condições. And it's actually in a better position to see when a particular pleasure is unskillful. E ela está numa posição muito melhor para ver quando um certo prazer é inábil. If you don't have an alternative like this, Se você não tiver uma alternativa como esta, it's very easy to make excuses for sticking with your own unskillful habits. é muito fácil de dar desculpas para você mesmo para continuar aderido às atividades inábeis. But when you see that there is an alternative, Mas quando você vê que existe uma alternativa, it's easier to be more honest with yourself about where you're being unskillful. é mais fácil de você ser honesto com você mesmo sobre onde você está sendo inábil. The one drawback to this pleasure of concentration Uma das desvantagens da concentração, desse prazer da concentração, is that sometimes you decide this is good enough, é que às vezes você decide que pode ser o suficiente. but that problem is easy to solve. Mas esse problema é algo fácil de resolver. Being stuck on concentration is much better than being stuck on your sensual pleasures. Estar preso na concentração é muito melhor do que você estar preso nos seus prazeres sensuais. You're doing less harm.
você causa menos danos, and the attachment itself is easier to let go of. e o apego em si, pela concentração, é muito mais fácil de desapegar, de abrir mão. Okay, that's the first use of concentration. Então, este é o primeiro uso da concentração. The second is the psychic powers. O segundo são os poderes paranormais. The canon is quite open about the fact that some people do attain psychic powers on gaining concentration. O cânone, ele é bem aberto para falar que algumas pessoas elas atingem esses poderes paranormais através da concentração. But these powers come with a lot of warnings. Mas esses poderes vêm com muitos avisos. One is, of course, that you think that someone who has powers like this must be awakened, but it's not necessarily so. Às vezes você pensa que há alguma pessoa com esses poderes que ela deve ter atingido o despertar, mas não é o caso. It's simply a product of concentration. Esses poderes são somente um produto da concentração. Also, the person who develops these powers can develop a lot of conceit. Também as pessoas que desenvolvem esses poderes paranormais podem desenvolver muita presunção. And then not devote any more energy to the practice of getting rid of defilement. E eles acabam não canalizando essa energia para acabar com suas corrupções mentais. There was a famous nun in Thailand Existe uma monja famosa na Tailândia who studied with Ajahn Mun, que estudou com Ajahn Mun. and she found that she could get in touch with the devas. E ela notou que ela podia entrar em contato com os devas. And Ajahn Mun said, "Don't waste your time with the devas, work more on your own practice." Ajahn Mun disse para ela, não perca tempo entrando em contato com os devas. Entre em contato com sua meditação, foque na sua meditação. But she didn't listen to him. Mas ela não escutou Ajahn Mun. And so he finally said, "Look, I'm not your teacher then. Aí então ele disse, então não vou lhe ensinar. You'll have to study with one of my students later on." Você terá de estudar com um dos meus estudantes mais no futuro. And sure enough, 30 years later, she did study with one of his students. E certamente, como foi o que ele previu, 30 anos depois, ela acabou estudando com um de seus estudantes. And by this time, she was ready to realize that getting in touch with the devas was not the purpose of the practice. E nesse ponto, ela chegou a perceber que realmente estar em contato com os devas não é o propósito da prática. And she was more ready to work on her own defilements. E ela estava mais pronta para trabalhar com suas próprias corrupções. The other problem with these psychic powers Outro problema com os poderes paranormais is if people find out about them, they come flocking to the person who's got the powers. They come flocking to the person. They come large numbers of people come to. Outro problema é que muitas pessoas vêm em multidões, ou seja, essa pessoa atrai multidões por causa dos seus poderes paranormais. There's a time when Ajahn Lee was going through the forest. Então, como uma vez que o Ajahn Lee estava indo para a floresta, And he came to this village where there was this one woman who had been paralyzed for 30 years. ele encontrou nesse vilarejo essa mulher que estava paralisada por 30 anos. And as soon as he walked into the house, Assim que ele entrou dentro da casa dela, she was able to get up from the bed. ela conseguiu levantar da cama. And 2 days later, she was actually able to walk. Em 2 dias depois disso, ela já estava caminhando. Word of this came, Então a word of this spread around. Então a notícia desse fato se espalhou And people by the hundreds came to see Ajahn Lee. e centenas de pessoas vieram para ver o Ajahn Lee. He realized if he stayed on there, he would have no peace. E ele percebeu que se ele ficasse ali neste vilarejo, ele não teria nenhuma paz. So he left. Aí ele saiu para outra parte. This is one of the reasons why the Buddha made a rule that the monks not show off their psychic powers to lay people. Essa é uma das razões que o Buda decretou, que ele disse que os monges não podem demonstrar os poderes paranormais para os leigos. The general attitude toward these powers in the canon is actually a playful attitude. Então, a atitude, que é até meia brincalhona, que brinca, que é sobre esses poderes paranormais. In other words, it doesn't treat them as a serious issue. Em outras palavras, a atitude que não trata essas questões de forma tão séria. And as Ajahn Fuang once said, these kind of powers are more like playing games. Como Ajahn Fuang uma vez disse, praticar esses poderes paranormais é como brincar, como jogar. For your entertainment as you meditate. Como um entretenimento, para seu entretenimento enquanto você medita. Okay. I told you I'd tell a story about Ajahn Lee and levitation.
Eu disse para vocês que eu ia contar uma história sobre Ajahn Lee. One time Ajahn Lee was meditating with a group of monks. Teve uma vez que o Ajahn Lee estava meditando com um grupo de monges. They were in an area with these huge trees that had these limbs that would stretch out in all directions. Eles estavam meditando em uma parte que existia muitas árvores, e essas árvores tinham esses troncos que se estendiam bem longamente. And they had a young boy who would come along to help fix the rice for the monks. E eles tinham esse jovem, essa criança, que ele vinha ajudar a preparar arroz para os monges. So that night the monks sat in a circle meditating. Essa noite, os monges eles se sentaram em um círculo para meditar. And they had the young boy sit in the middle of the circle. Aí eles colocaram esse jovem menino bem no meio do círculo para meditar. And they hung a rope from the limb down to where he was sitting. Então eles amarraram uma corda até o tronco em cima da árvore, até onde ele estava sentado. And as Ajahn Lee said, tonight the monks are going to make you levitate. Aí o Ajahn Lee disse, hoje à noite nós vamos fazer você meditar. And Ajahn Fuang thought to himself, it's not the monks who will do this, it's you who will do this. Aí o Ajahn Fuang pensou, não são os monges que vão fazer que vão fazer o menino meditar, é o Ajahn Lee que vai fazer o menino meditar. Desculpa, levitar. Fazer o menino levitar. So Ajahn Lee said to the boy, if you find yourself levitating, aí o Ajahn Lee disse para o menino, então, se você perceber que você está levitando, and the thought scares you, aí esse pensamento o deixar com medo, grab onto the rope. Aí você agarra essa corda. So they sat there and meditated. Aí então eles se sentaram meditando. And sure enough, the boy levitated about 2 or 3 feet off the ground. E certamente esse menino estava levitando por alguns pés a partir do chão, 2 ou 3 pés do chão. All of a sudden he realized he was up in the air. E de repente ele se viu flutuando no ar. And he was so startled he forgot about the rope. Ele ficou tão entusiasmado, tão impressionado, que ele se esqueceu de que ele tinha essa corda para se segurar. So he fell back down on the ground. Aí ele caiu de volta no chão. And his rear end hurt so much that he couldn't sit down for the next 3 days. E seu traseiro ficou tão dolorido que ele não podia sentar nos próximos 3 dias. So there's the story. Então, essa é a história de levitação. So you see, psychic powers are more like fun and games. Então, esses poderes paranormais são como jogos e brincadeiras. The third use of concentration, which is more important, o terceiro uso da concentração, que é algo mais importante, is that for the developing of mindfulness and alertness. Que é para desenvolver a mindfulness e a vigilância. As your concentration deepens, you can see the mind a lot more clearly. Assim que a sua concentração se torna mais profunda, você pode observar, ver a sua mente mais claramente. In particular, you can see the different kinds of fabrication arising and passing away in the mind. Em particular, você pode ver os diferentes tipos de fabricações que aparecem e desaparecem, ou que surgem e desaparecem. In other words, the verbal fabrication of your thinking. Em outras palavras, a fabricação verbal do seu pensamento. And the mental fabrication of your feelings and perceptions. E as suas fabricações mentais, suas sensações e suas percepções. Once you see these things clearly, uma vez que você enxerga essas coisas claramente, then you're in a better position to see when they're skillful and when they're not. Aí você estará numa posição de saber se elas são hábeis ou se elas são inábeis. And to make them more skillful if they're not skillful. E torná-las mais hábeis em caso delas serem inábeis. The fourth use of concentration, which is the most important, o quarto uso da concentração, que é o mais importante, is to get rid of defilements in the mind. É você acabar com as corrupções mentais. The defilements that cause suffering. As corrupções mentais que causam sofrimento. When we're talking about the Four Noble Truths, enquanto falamos sobre as 4 nobres verdades, we notice that the third noble truth, which was the cessation of suffering, podemos notar que a terceira nobre verdade, que é a cessação do sofrimento, involved developing dispassion for the second noble truth, which is the cause of suffering. Ela envolve desenvolver a despaixão pela segunda nobre verdade, que é a causa do sofrimento. And here's how concentration does that. E aqui a nossa concentração faz isso, ou fará isso. Because you're in a better position to see things as they're arising and passing away in the mind. Porque você estará numa posição que você enxergará o que surge e o que desaparece na mente. You can see, you're better positioned to see what causes them to arise.
Você estará numa boa posição, que você pode ver o que causa essas coisas a surgirem. All too often, a defilement like anger comes. Geralmente essa corrupção da raiva, quando ela surge na mente, And you're not aware of it until it's strong. você geralmente não está consciente da raiva até que ela se torne forte, que ela ganhe mais força. So you don't really know what gave rise to it. Você realmente não sabe o que deu origem a esta raiva. You may think you know, but you weren't there when it actually happened. Você pode pensar que você sabe, mas você não estava ali atento quando ela surgiu. But when the mind is still, Mas quando a mente está quieta, you begin to see these little tiny voices. você começa a observar essas vozes pequenas, vozinhas na mente. That are sometimes responding to little tiny sensations in the body. E às vezes elas respondem com umas sensações pequenas relativas ao corpo ou no corpo. Or small input from the senses. Ou com algum tipo de entrada dos sentidos. And you begin to see that large anger came from little tiny causes. Aí você pode perceber que essa raiva enorme, que parecia enorme, na verdade ela veio por causas pequenas. And sometimes you see how arbitrary it is. Às vezes você pode ver como isso é como isso é algo que não esperamos. Às vezes esperamos que algo grande veio de uma coisa grande, mas na verdade a raiva, essa coisa grande, ela veio de coisas pequenas. At the same time, you begin to see when these things pass away. E você também pode perceber e ver quando essas coisas desaparecem. Because sometimes anger will come. Às vezes a raiva aparecerá. And it will stir up hormones in your body. E vai dar uma mexida nos seus hormônios em seu corpo. And then the anger goes away. Então a raiva vai embora. But the hormones are still stirred up. Então esses hormônios ainda continuam mexidos. And you read that as a sign that the anger is still there. Aí você lê isso como se a raiva ainda está ali. And so you dig it up again. Então você tira de volta essa raiva. Not realizing that the anger had already gone. Não percebendo que a raiva, na verdade, já se foi. So in this way, as the mind gets concentrated, it can see what's causing anger and what allows it to pass away. Dessa forma, quando estamos concentrados, podemos ver o que causa a raiva e o que faz com que ela desapareça. In a lot more detail than it would if the mind were not in concentration. Com mais detalhes do que antes, quando a mente não estava em concentração. The next step the Buddha says is to look for the allure of that defilement. O próximo passo é olhar para o encanto dessa corrupção que aparece, que surge. In other words, why do you like it? Em outras palavras, por que você gosta dessa corrupção? When a thought of anger appears in the mind, quando o pensamento da raiva aparece na mente, you actually have the choice of whether to go with it or not. Na verdade, você tem a opção de ir com a raiva ou não. But there was something that induced you to say to go with it. Mas tinha algo que induziu você e disse para você ir com a raiva. And oftentimes the allure or what makes it attractive. Na verdade, às vezes o encanto é o que faz a raiva ser atrativa. It is something you don't want to admit to yourself. Mas é algo que você não quer admitir para você mesmo. But when the mind has concentration as its alternative foundation, mas quando a mente tem a concentração como uma base alternativa, and the concentration has been based on the practice of the precepts, e a mente ela tem usado os preceitos como base de sua virtude, it is a lot easier to be honest with yourself about what the attraction is. É mais fácil você admitir para você mesmo qual o fator que o atrai. The next step is to look at the drawbacks of that particular mind state. O próximo passo é você olhar para as desvantagens deste estado mental. To see what damage it can do to yourself or to other people. Para ver qual prejuízo, qual dano que pode causar para você e para as outras pessoas. Okay. And here again, all too often we're not honest with ourselves about the drawback of our mind states. E mais uma vez aqui, novamente, não somos tão honestos sobre essas desvantagens dos nossos estados mentais. But if you have this solid basis of concentration, it is a lot easier to be honest with yourself about this. Mas se você tiver uma base sólida de concentração, será mais fácil para que você seja honesto com você mesmo sobre essas coisas.
So when you're honest both about the attraction and the drawbacks, Quando você é honesto sobre o encanto e sobre as desvantagens, you're in a better position to admit that the drawbacks actually far outweigh the attractions. você estará em uma posição de admitir que as desvantagens são muito mais prejudiciais, são muito piores do que o encanto, ou são piores do que o encanto. And this is when you begin to realize that the attractions are inconstant. Aí que você começa a perceber que The attractions are que a atração é inconstante. They come and then they're gone. Ela aparece, mas aí ela desaparece. But the suffering that they lead to does not go away so quickly. Mas o sofrimento que esse encanto traz, ele não vai embora tão facilmente. And you contemplate this and finally you realize that you don't want to identify with these things anymore. Então chega um ponto que você deve perceber que você não deve se identificar com essas coisas como você fazia antes. And that's how you develop this passion for them. E é assim que você desenvolve a despaixão por essas coisas. Dispassion is not so much aversion. A despaixão não é muito, como se diz, a aversão. It's more like growing up. É como se diz, você cresceu, você já virou um adulto. Or as some of the Taiyajans say, it's like sobering up after you've been drunk. Ou como um dos adjanos da Tailândia dizem, é como você se recuperar de um vício, você está sóbrio, você não tem mais um vício. You realize that what you used to think was worth doing is no longer worth doing at all. Você diz para você mesmo e reflete que o que você achava que valia a pena fazer, você hoje em dia já vê que não vale a pena. And that's how you find the escape from that defilement. E é assim que você encontra a fuga desta corrupção. So it's in this way that the Eightfold Path works on putting an end to the causes of suffering. E é assim que o nobre caminho óctuplo, ele trabalha para pôr o fim nas causas do sofrimento. By putting yourself in a position where you're strong enough Para colocá-lo em uma posição em que você esteja forte o suficiente. and you have clear enough vision of what's going on. Para que você tenha uma visão clara o suficiente para ver o que está acontecendo. And you can be honest with yourself about what's going on. E para que você seja honesto com você mesmo sobre o que está acontecendo. That's how you can let go. Assim é como você pode abrir mão. And as we said earlier, thinking of the image of the fire as they saw it in the Buddha's time, Quando falamos já anteriormente que isso se compara à imagem, à analogia do fogo, that the fire was trapped in its fuel. Que o fogo ele estava preso em seu próprio combustível. No combustível. Because it was clinging. Porque ele estava apegado ao combustível. All it has to do is let go and it's free. Tudo que o fogo tem de fazer é abrir mão e ele estará livre. The fuel can't catch the fire. O combustível não poderá apanhar o fogo. In the same way that the aggregates that you used to cling to, da mesma forma, esses agregados que você costumava se apegar, once you let go of them, uma vez que você abrir mão deles, can't catch you and pull you back. Eles não podem agarrá-lo de volta e colocá-lo de volta onde você estava. And in that way you're free. E dessa forma você estará livre.